E aí, programadoras e programadores desse Brasil, tudo certo? Bem, hoje eu vou mostrar os dois aplicativos que eu vou usar durante o canal, né? Que são o TXT, ou Text, né? O nome é Text, mas no logo tá TXT, que é o nome do meu canal. Eu escolhi esse nome por causa desse aplicativo que nós vamos usar a maioria das vezes. Mas se esse não funcionar ou der algum pau, eu vou usar o Notepad++, que ele também é bom. Você pode abaixar ele no Baixa Aqui, que eu vou deixar o link na descrição. É só colocar no Google Notepad++ download ou baixar. Mas eu vou deixar um link para vocês abaixarem, né? Aí na descrição, que vai ser mais rápido e simples. Notepad++ eu acho que todo mundo já conhece e já usou. Ou quem é iniciante, ele é muito bom, né? A única coisa é que esses dois é muito leve. Esse também é levinho. Esse é mais leve do que o Notepad++. Bem, e aí eu acho que vocês nunca ouviram falar nesse daqui. E como que eu achei ele? Eu achei ele na App Store. E aí algumas pessoas, provavelmente todas já sabem como abrir, mas algumas não devem saber, né? É só você abrir uma nova guia no Google e vir aqui em apps. Aí carrega o apps e aí vai estar o App Store com esses outros aqui. O YouTube, o Google Drive, Gmail, só esses dois que não vai ter, né? Que eu abaixei. Deixa eu tirar aqui. Aí você clica no App Store. Por enquanto tá carregando, eu vou mostrar o outro meio de entrar na App Store. Se você tiver esse íconezinho aqui na sua barra de baixo, aqui de ferramentas, você clica nele, que já vai abrir automaticamente também. É só você clicar aqui que vai abrir o App Store. E aí nessa barrinha de buscas aqui, que está escrito pesquisar a loja, você coloca text, assim, e dá um enter para ele procurar. Ele vai procurar, e pode ver que não vai achar aqui. Mas o que você tem que fazer? Você tem que vir nesse botãozinho aqui de apps e clicar nele. Quando clicar, e aí só vai ter uma lista de apps. E nessa lista de apps vai ter ele. É muito fácil de achar e muito simples de abaixar. Deixa carregar porque a net está um pouquinho lenta, né? A minha irmã tá assistindo série, então. Bem, se você quiser me deixar sugestões ou algum tutorial entre aspas, né? Alguma videoaula que vocês querem que eu faça aqui no Notepad++ ou no Text, é só deixar aí na descrição. E aproveita e já deixa o like e se inscreva aí para não perder nenhuma videoaula ou tutorial, né? Que eu tô pensando em trazer também. Bem, aí carregou aqui. É só descer um pouco, tá carregando ainda, né? Também vai ter uma série de templates que eu vou trazer aqui, né? Eu vou pegar template da internet e vou mostrar pra vocês e deixar o link aí embaixo. Bem, eu vou fazer um corte no vídeo. Pronto aí, galera. Carregou mais a página aqui. Aí vai aparecer isso daqui. É só você descer. Aí no meu tá depois do Vídeos, criador e editor de vídeos. Aqui ó, text. Aqui não vai estar avaliar, vai estar usar no Chrome, né? Usar no Chrome ou fazer download. Provavelmente vai estar usar no Chrome. Quando você clicar aqui, no meu avaliar, porque eu já tenho. Quando você clicar aqui, aí vai em visão geral, né?
Aí vai estar essa imagem, e aqui em cima, que tá verde no meu, por causa que eu já baixei, vai estar azul. Eu acho que vai ser usar no Chrome ou fazer download. É só você clicar, o download é bem rapidinho, é menos de 10 segundos. Aí quando terminar vai abrir o apps, os apps que você tem junto com o text. É só você dar um clique e já vai abrir ele. 2 cliques, quer dizer, né? E já vai abrir ele. E aqui tá ele, né? Aqui tem a barra de buscas, que no Notepad mais também tem, que é Ctrl F. Se você apertar Ctrl F aqui ó, busca, substituir, localizar. E aí tá bom. Aqui é para esconder o menuzinho lateral. Aqui é onde fica, como que eu posso dizer, os arquivos, né, que estão abertos. E se você quiser fechar é só clicar no xizinho para abrir. Aqui, deixa eu fechar isso daqui, new, que é novo, é só clicar e aí abre o novo. É uma coisa que provavelmente todos têm, é quando você coloca alguma coisa de novo, aparece essa estrelinha aqui para você salvar. E aqui em cima também é só você salvar, é tipo para reconhecer que você tem que salvar aquele arquivo que você modificou. Não, é muito legalzinho. Daqui a pouco eu vou explicar porque eu vou usar esse aplicativo, né? Em New Open, todo mundo já sabe. Aqui é configurações, né? Mais precisamente, é por causa que não tá dublado, nossa, não tá com a língua, não dá pra modificar, então só tá em inglês. Aqui é uma coisa legal, é que você dá pra mudar o tamanho da fonte. Aí ó, viu? Já muda aqui, HTML. O máximo é 99, eu acho. Aí ó, 99. 14. Não, tava no 15, né? 15. Aqui. Esse daqui eu não sei. Esse daqui eu não sei. Esse também não sei. Esses são os temas. Esses são os temas. Que é o default, que é o principal, o normal, né? Esse daqui todo branco, né? Com essa sombrinha aqui que eu achei muito top. E o dark. Mas eu vou usar o default, que é o normalzinho, que eu achei o melhorzinho, né? O melhor. Bem, então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Um abraço e falou.